Olá, senhores, sejam muito bem-vindos à aula 6 da disciplina de Administração Militar. Hoje vamos abordar a seção de serviços técnicos, um setor essencial na estrutura de uma OBM e para a corporação. Eu sou o capitão Pena Santos e ao longo dessa aula você conhecerá as responsabilidades, os documentos e os procedimentos ligados à SST. Vamos lá? Senhores, e aqui nós teremos a nossa última aula sobre a seção de serviços técnicos e as suas funções, a famosa SST, certo? Onde tecnicamente ali nos seus fundamentos às vezes é desconhecido ali pelos militares da guarnição, os militares estão ali na rotina, no dia a dia do quartel. Então os senhores vão entender o significado de cada documento, as funções dos militares que compõem essa seção e a importância dessa seção para questões de segurança pública e para a corporação. Vamos lá? Senhores, o objetivo dessa aula é apresentar os principais documentos tramitados na seção de serviços técnicos de uma unidade bombeiro militar. Nós veremos os processos, certificações, fiscalizações e os diferentes tipos de atendimento que essa seção realiza com o público externo. Vamos iniciar entendendo o papel e a composição da seção de serviços técnicos. A seção de serviços técnicos ela é responsável por definir exigências e certificar seu cumprimento conforme o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Ela também fiscaliza os preceitos do COCIP e de legislações complementares, além das doutrinas da DGST, DDP, FUNESBOM e BM5. Ela é composta por oficiais e praças e é responsável por todo o atendimento ao público externo relacionado à regularização de edificações e certidões, senhores. Nem toda empresa precisa de regularização junto ao CBMERG. Estão isentas aquelas situadas em imóveis residenciais, usados apenas como referência, sem atendimento ao público, estoque ou publicidade, certo? Também estão isentas atividades econômicas de baixo risco em áreas residenciais privativas ou conforme a nota técnica número 107/2020. E aqui nós vamos às famosas documentações da SST que nós ouvimos falar diariamente. Então vamos ter entendimento do que significa cada uma delas. O laudo de exigências é o documento emitido pelo CBMERG após a análise do projeto de segurança contra incêndio e pânico ali daquele estabelecimento. Já o certificado de aprovação confirma que as medidas previstas no projeto foram efetivamente implementadas, regularizando o local junto à corporação. O certificado de aprovação assistido ele é emitido quando um profissional técnico declara a execução das medidas de segurança apresentando documentos como ARTs, fotos e notas fiscais. Já o certificado de aprovação simplificado é emitido para locais de risco reduzido com base em declaração do responsável legal. Ambos regularizam o imóvel perante o CBMERG. Então, basicamente, a diferença é o certificado de aprovação assistido é apresentado por um responsável, por um profissional técnico que vai estar declarando, de que aquele local está ali com as suas regulamentações em dia, e o certificado de aprovação simplificado ele é apresentado com base ali no responsável do estabelecimento, responsável legal, não necessariamente alguém tecnicamente formado para aquela situação ali das regulamentações. E quais os critérios para o processo simplificado, certo, senhores? São esses descritos aí na tela, destacando menos de 900 metros quadrados de área total construída, 1 ou 2 pavimentos, até 2 botijões de 13 kg de LP na parte externa da edificação, tal como também ali até os 2 cilindros de 45 de LP, comercializam, armazenam ou manipulam até 200 litros de inflamáveis e combustíveis, não comercializar, armazenar ou manipular materiais perigosos, pirotécnicos, munições explosivos, dentre as outras exigências. Então, nem todos os estabelecimentos se enquadram aí no processo simplificado, e aí se tem toda uma cartilha de regulamentos e regras para serem cumpridas para
um estabelecimento estar dentro, né, dos critérios para um processo simplificado. E quando o imóvel ele é considerado regularizado? Esse imóvel ele vai ser considerado regularizado no CBMERG se possuir um dos seguintes documentos: o certificado de aprovação, o certificado de aprovação assistido ou o certificado de aprovação simplificado. Mesmo que válidos por 5 anos, estes documentos perdem validade se houver mudanças no uso, estrutura ou responsável legal. Então, qualquer alteração no projeto original apresentado, esse documento perde a validade, senhor. O certificado de aprovação ele só pode ser solicitado após a emissão do laudo de exigências. O processo é assistido, ou seja, ele deve ser acompanhado por engenheiro ou arquiteto habilitado, responsável técnico que ateste o cumprimento das medidas de segurança, senhores. O laudo de exigências por si só não regulariza a edificação. Durante a fiscalização, o CBMERG pode emitir notificação com prazos para adequação, auto de infração, que pode gerar multa para esse estabelecimento, e auto de interdição, senhores, impedindo total ou parcialmente o funcionamento do local por risco à segurança contra incêndio e pânico. E aí, entramos nas responsabilidades, né? Cabe à SST fiscalizar e controlar os processos de regularização, emitir documentos como laudo de exigências, certificados, despachos, entre outros, verificar denúncias e receber solicitações do público externo, como certidões de ocorrência. E também atualizar o SISCOM com mudança dos materiais e suas necessidades de aquisição ali para a sessão. As atividades de reunião de público incluem casas de shows, teatros, templos, restaurantes com música ao vivo e outros locais com grande concentração de pessoas. Esses locais devem possuir o certificado de vistoria anual, com validade de 1 ano, emitido a partir do compromisso do responsável legal e do responsável técnico também, né, em cumprir todas as medidas de segurança exigidas, senhores. Então aqui nós vamos ter o grupo 5, né, o reunião de públicos de eventos, centros esportivos, eventos pirotécnicos, carros alegóricos, trielétricos, eventos temporários, reuniões de público, atendimento médico para eventos, reuniões de público, ou seja, todos esses aí geralmente envolvidos, né, com uma quantidade considerável de pessoas ali em uma reunião. A SST também é responsável por controlar e fiscalizar locais voltados a diversões públicas, como eventos em vias públicas, cinemas, boates e casas de show. Ela emite autorizações, despachos de deferimento e indeferimento e realiza vistorias quando determinadas pela diretoria de diversões públicas. Outro papel importante da SST é atuar como um elo entre o público externo e o Funesbom para assuntos relacionados à taxa de incêndio e aos emolumentos. Cabe a essa seção emitir e controlar esses documentos, senhores, e realizar a regularização de dados, né, o cadastro, quando necessário. Então aqui nós vamos ter aqui o site da Funesbom e todo esse controle aqui também será feito pela SST. Aqui o cidadão ele pode tirar a sua segunda via ou a primeira via da taxa de incêndio, certo? Lembrando que é uma taxa extremamente importante para nós como corporação, pois é através dessa taxa que, na maioria das vezes, nós compramos as nossas viaturas, os nossos materiais de socorro, nós compramos todos aqueles equipamentos, né? Inclusive nós temos os famosos adesivos adquiridos com a taxa de incêndio que nós utilizamos ali no socorro. Finalizamos aqui a nossa aula sobre a seção de serviços técnicos. Nós vimos as suas responsabilidades, documentos emitidos, o processo de regularização e a atuação junto ao público externo dessa seção. Espero que o conteúdo tenha sido claro para os senhores. Em caso de dúvidas, revise a aula e consulte os documentos normativos, tal como também os militares
das unidades dos senhores, agora que os senhores já têm uma outra visão da SST, já entendem como funciona a sessão para retirada de dúvidas, tal como também nós aqui no Cefaps estamos à disposição dos senhores. Muito obrigado e até a próxima.